Eles eram os maiores assassinos da Terra. Superpredadores. Monstros que dominavam todo o planeta. Do Tiranossauro Rex, que contava com seu tamanho e seus longos dentes curvos, aos pequenos raptores, que eram velozes e astutos. Sabemos agora que esses dinossauros eram muito diferentes em sua aparência e na forma como viviam e caçavam. Eles foram os primeiros guerreiros da Terra, os predadores supremos. Novas descobertas e técnicas forenses descortinam a arte pré-histórica da guerra em Luta Jurássica. Luta Jurássica, os maiores assassinos. Na Terra pré-histórica, há 350 milhões de anos, os continentes não eram como os conhecemos. Havia uma grande massa de terra chamada Pangeia. Na Pangeia, as cidades de Hong Kong e Nova York estavam separadas por apenas 5.000 quilômetros. No fim do período Jurássico, o supercontinente da Pangeia se desintegrou. Os componentes que formavam essa enorme massa de terra começaram a girar e fizeram isso em velocidades e direções diferentes. Isso provocou uma enorme falha entre as massas terrestres e criou os continentes que conhecemos hoje. Durante essa separação, algumas mudanças ambientais foram catastróficas. 156 milhões de anos atrás, durante o período Jurássico, os oceanos cobriam grande parte da Terra. Através das forças da tectônica de placas, as massas terrestres se deslocaram e o nível do mar subiu, inundando grande parte da América do Norte. Locais onde se encontram grandes cidades como Houston, Nova Orleans, Miami e até mesmo a região central ficaram a centenas de metros de profundidade. O oceano se estendia até Utah. Foi neste mundo que o primeiro grande assassino surgiu. O terror do Jurássico. O Alossauro. O nome Alossauro significa lagarto diferente. Ele viveu a oeste da América do Norte no final do período Jurássico de 156 a 145 milhões de anos atrás. Seus restos foram encontrados em Colorado, Utah, Wyoming e Montana. Naquela época, não havia nada tão cruel quanto um alossauro. O alossauro foi o primeiro dos grandes dinossauros carnívoros a ser encontrado, cujos restos ainda estavam bem completos. Ele surgiu antes do Tiranossauro Rex, tanto em termos geológicos quanto a respeito de sua descoberta. O alossauro era incrivelmente musculoso e caçava herbívoros grandes como o estegossauro, de 2 toneladas. O alossauro era o maior predador de sua época. Ele possuía uma combinação de características muito úteis para um predador, como mandíbulas fortes com dentes afiados e garras longas que serviam para capturar e rasgar. Portanto, era uma série de características úteis para um caçador. O alossauro tinha braços longos para um grande dinossauro predador. A maioria dos predadores possuía braços curtos que não eram armas eficazes. Mas o alossauro era diferente. Ele tinha 3 garras enormes em cada pata que não serviam para tocar piano, claro, e sim para arrancar a cabeça de um animal. Penso no alossauro de forma diferente. Ele seria parecido com um lobo, mas pesaria 2 toneladas. Andaria sobre 2 patas. Teria garras gigantescas nos braços e um crânio de jacaré, para completar esse animal monstruoso. O alossauro era um animal rápido, forte e também muito feroz. Ele media 4 metros de altura, 12 metros de comprimento e pesava até 4 toneladas. Essas medidas tornavam o alossauro um dos maiores carnívoros de seu tempo. O alossauro e outros dinossauros cresceram tanto porque os níveis de oxigênio da época eram bem maiores do que os atuais. Os dinossauros conseguiam extrair oxigênio sem muito esforço.
Por isso, podiam suportar uma carga mais pesada e ter uma vida mais ativa, mesmo que fossem enormes. No fim do período Jurássico, estima-se que os níveis de oxigênio chegavam a 35%. Em comparação aos 21% atuais, os níveis de oxigênio permitiam que os grandes dinossauros vivessem facilmente. Como alguém pode saber qual era o nível de oxigênio 1 milhão de anos atrás? Fazemos isso através do âmbar, a seiva de árvore fossilizada. Encontramos vários insetos pré-históricos, plantas e até pequenos répteis dentro do âmbar. Também foram encontradas bolhas de gás. Os cientistas conseguiram perfurar peças de âmbar e extrair bolhas de oxigênio. Foi assim que calculamos a porcentagem de oxigênio daquela época. Os altos níveis de oxigênio também permitiram que os herbívoros ficassem enormes. Mas o alossauro era perfeitamente capaz de enfrentar esse desafio. As pernas e pés do alossauro eram muito fortes. Ele era um grande terópode e um dos maiores predadores da época. Ele não só tinha estrutura para suportar seu peso, como também para aguentar o peso da carcaça que ele carregava. Precisamos pensar também no que o alossauro comia. Ele se alimentava dos maiores animais que já existiram. O alossauro comia saurópodes, que eram animais várias vezes maiores do que o nosso elefante. E ele conseguia derrubar esses animais. O alossauro é um exemplo de como toda a vida se adapta às mudanças ambientais. Primeiro havia árvores crescendo a tamanhos absurdos. Depois surgiram dinossauros de pescoços longos para se alimentar delas. O camarasauro foi um dos mais comuns e abundantes dinossauros da época. E o alossauro teve de crescer porque sua presa estava ficando enorme. Então podemos dizer que o alossauro cresceu porque as árvores tinham crescido. Era um animal muito versátil e acho que por isso que ele sobreviveu. O alossauro era abundante e encontrado em vários lugares. Mas foi graças à sua versatilidade que ele se adaptou a tantos ambientes diferentes e conseguiu dominar uma grande variedade de presas, conseguindo assim prosperar. Essa capacidade de adaptação fez do alossauro um grande predador no fim do período Jurássico. Sua cauda longa e dura lhe proporcionava excelente equilíbrio, permitindo que ele caçasse em campo aberto ou em florestas densas. A paisagem da moderna Utah pouco se assemelha ao que existia há 156 milhões de anos atrás, quando o alossauro dominava a região. Havia poucas montanhas e as estações do ano não existiam. Havia água por toda parte. Rios, lagoas e lagos cobriam grande parte do estado. A planície aluvial provavelmente se estendia por rios, lagos, lagoas e grandes prados. Havia árvores muito grandes, com vários metros de altura. A região era repleta de samambaias, cicadáceas e muitas outras plantas interessantes, mas evidentemente não eram árvores floríferas nem frutíferas. Apenas os ossos dos dinossauros enterrados no sedimento pelas chuvas ou inundações foram fossilizados. Este sedimento fornece informações cruciais. Diferentes ambientes físicos produzem diferentes tipos de sedimentos. Atualmente, nós podemos comparar vales com desertos e planícies abertas. Cada um deles produz um padrão diferente de sedimento, criando assim diferentes rochas sedimentares e estruturas. Além disso, as plantas variam de ambiente para ambiente. Então nós sabemos onde procurar samambaias, plantas aromáticas, árvores ou outros restos de vegetais fósseis para reconstruir o meio ambiente. Ao extrair isótopos de oxigênio e de carbono a partir do sedimento e analisando sua composição química, geoquímicos podem descobrir dados como temperatura, umidade e até as condições climáticas do mundo pré-histórico. E ao reunir todas essas peças, nós temos uma ideia de como eram os climas na época, podendo assim deduzir quais eram suas atmosferas e ambientes. Ao longo do período Jurássico, o clima na Terra era quente e úmido.
o que criou um mundo superdimensionado. Atualmente, as árvores em Utah chegam a medir 12 metros de altura. Mas durante o período Jurássico elas mediam 40 metros. Alimentado pela abundância de água e oxigênio, este ambiente exuberante era um banquete para os dinossauros herbívoros, que por sua vez eram um banquete para novas espécies de carnívoros. O principal carnívoro da época era o alossauro. Ele possuía mais cérebro e músculo do que os outros dinossauros e os comeu literalmente até a extinção. Um dos principais rivais do alossauro era o ceratossauro. O ceratossauro havia surgido na Terra muito antes dos primeiros alossauros. Mas no final do período Jurássico, encontramos cada vez menos esqueletos de ceratossauro e cada vez mais esqueletos de alossauro. Isso sugere que o alossauro estava sobrepujando o ceratossauro e estava se tornando o maior predador que existia na época. O alossauro teve pouca dificuldade em acabar com seus rivais. Mas a natureza apertava lentamente o laço em torno do seu pescoço. No final do período Jurássico, o planeta começava a esfriar. Os continentes continuavam a se separar e isso mudou as correntes oceânicas. Isso teve vários efeitos sobre o clima. Uma mudança climática pode não parecer tão importante, mas todas as formas de vida dependem do ambiente para existir. Quando o ambiente muda, vários eventos são desencadeados em um movimento que chamamos de efeito dominó. E quanto maior é o ser vivo, maior é a queda. Dinossauros gigantescos como o alossauro precisavam de grandes quantidades de comida e água para sobreviver. Uma ligeira queda na temperatura reduziria sua fonte alimentar e, ao longo do tempo, isso causaria sua extinção. Por 11 milhões de anos, o alossauro dominou o oeste da América do Norte como o maior assassino de seu tempo. Mas sua incapacidade de se adaptar às mudanças ambientais do fim do Jurássico daria lugar a uma espécie menor e mais rápida. Um animal aterrador que possuía uma arma nunca vista antes. Com a queda da temperatura, formaram-se as primeiras calotas polares. Os oceanos arrefeceram e surgiram as primeiras mudanças sazonais no clima. Todo o planeta mudou e os dinossauros foram drasticamente afetados. No final do período Jurássico, a Terra começou a esfriar. E os dinossauros, como o alossauro, o ceratossauro, o camarassauro e o estegossauro, que foram incapazes de se adaptar a essas mudanças, foram naquele momento extintos do registro fóssil. Mudança climática geralmente significa mudança na vida vegetal. Se os herbívoros não conseguiam comer as novas plantas, eles pereciam. Por sua vez, os predadores não tinham mais presas e morriam também. Nos próximos 90 milhões de anos, surgiu uma nova era chamada Período Cretáceo. Plantas com folhas mais largas que toleravam variações climáticas sazonais cobriam a paisagem. Só os herbívoros mais inteligentes conseguiam se adaptar, o que significava que os carnívoros precisavam se adaptar também. Pela primeira vez, o cérebro e não os músculos garantia a sobrevivência, e assim se iniciava a era do Raptor. O Utahraptor foi um dos primeiros exemplos. Ele era grande, mas muito mais astuto e inteligente. Em alguns aspectos, o Utahraptor é o elo perdido na cadeia da evolução Raptor. Quando encontramos o Utahraptor, isso foi muito importante, porque até então o maior dinossauro raptor encontrado fora o Deinonychus, do tamanho de um lobo cinzento. E o Utahraptor era de uma espécie com anatomia semelhante, mais do tamanho de um grande urso pardo ou de um grande urso polar. Era um dinossauro raptor verdadeiramente monstruoso. Pelo seu tamanho, esse foi o dinossauro mais aterrorizante que já andou na Terra. Ele era relativamente rápido, inteligente e também possuía armas. Tudo isso em um corpo muito atlético.
Durante meados do período Cretáceo, ele, sem dúvida, foi um dos animais mais perigosos e cruéis que já habitou o nosso planeta. O nome Utahraptor significa ladrão de Utah. Este grande dinossauro com formato de pássaro era um eficiente ladrão de vidas. O Utahraptor era um grande predador da época e um dos principais de seu ambiente. Hoje, ele seria comparado a um lobo ou a um grande felino. Um tigre seria uma boa comparação com o Utahraptor. Ele não era grande, era enorme. A descoberta desse dinossauro é fantástica porque finalmente encontramos um predador com o dobro do tamanho dos que já haviam sido encontrados. E o fato de ele ser tão grande nos indicava que esse animal era, na verdade, um lutador peso pesado, não um exímio caçador como os pequenos raptores. Se eu fosse projetar uma máquina assassina perfeita, faria um Raptor. E se fosse construir o Raptor perfeito, faria um Utahraptor, porque não só é do tamanho certo, como o seu tamanho é perfeito para matar praticamente tudo. O Utahraptor media 1,80 m e pesava mais de 680 quilos, o que o tornava um ótimo assassino em meados do período Cretáceo. A família dos raptores é composta por uma série de diferentes dinossauros. O Deinonychus e o Dromaeosaurus são exemplos de raptores. Esses animais se parecem com aves. Quando analisamos o desenho do esqueleto de um dos raptores, vemos algo muito semelhante ao peru atual ou ao cuco. E como as aves modernas, seus ossos eram ocos, ou seja, eram muito leves, mas extremamente fortes. Isso lhes permitia correr a grandes velocidades e ainda assim a participar de algumas lutas. Mas uma descoberta recente provou que os raptores estavam muito mais intimamente ligados às aves do que se imaginava. As aves têm pulmões altamente especializados. Elas possuem um conjunto de sacos aéreos por todo o corpo. Algumas até enchem as vértebras de ar. Elas se enchem de ar e então expelem como uma série de foles. Os raptores enchem os pulmões de ar e depois o distribuem pelas vértebras e ossos do corpo todo. Por isso eles são caçadores tão velozes e tão mortais. O ar só percorre um caminho em todo o seu corpo. Assim, eles ficam cheios de oxigênio. Como todos os membros da família, o Utahraptor possuía enormes garras nas mãos e pés e as utilizava como chefe experiente para fatiar e picar sua refeição. Como todos os dromeossauros, as garras nos pés do Utahraptor eram suas principais armas. Ele possuía pernas fortes e robustas e o osso central da garra tinha cerca de 20 centímetros, com um revestimento de queratina de até 30 centímetros de espessura. Então, essa era a principal arma do Utahraptor. Mas, como todos os carnívoros, ele também possuía dentes formidáveis e garras enormes nas mãos que podiam, por causa disso, causar muitos danos. Os raptores eram muito habilidosos com as garras das mãos e dos pés. Imaginem um animal com cerca de 500 quilos chutando a presa, empurrando com passadas de 1 metro, 1,5 metros, rasgando uma pele de 2,5 cm de espessura, enfiando sua garra de 25 centímetros e fazendo um corte de 1 metro várias vezes seguidas. Além de suas garras mortais, o Utahraptor utilizava os dentes para matar suas presas. E para garantir que seus dentes sempre estariam como novos, o Utahraptor possuía uma adaptação especial no maxilar. Quando vemos a mandíbula de um Utahraptor ou de outros dinossauros predadores, nós vemos que os dentes não estão no mesmo nível. Alguns estão bem mais salientes e outros mal se sobressaem. Isso reflete o modo como os dentes eram substituídos, de forma que pudesse crescer em velocidades diferentes e em épocas diferentes. Os répteis como o Utahraptor substituíam os dentes durante toda a vida. Então, eles possuíam dentes em diferentes fases de crescimento e de erupção. Eles apareciam na mandíbula em momentos diferentes da vida. É uma estratégia maravilhosa porque esses animais quebravam os dentes quando mordiam outros animais, que eram muito duros. Como resultado, seus dentes se quebravam e se desgastavam, mas eram sempre substituídos. Portanto, eles sempre possuíam um conjunto novo de dentes.
durante toda a sua vida. Além das garras afiadas e dos dentes substituíveis, o Utahraptor era um mestre estrategista. Analisando a tomografia dos crânios de raptores, como o Utahraptor, descobrimos que eles tinham cérebros bem expandidos. Encontramos uma expansão dos centros superiores do cérebro, as partes do cérebro que estão associados a capacidades cognitivas, habilidades para resolver problemas. Eles possuíam um cérebro muito avançado, muito parecido com o das aves atuais. Eram animais muito inteligentes. Não brinque com eles, você vai perder. Ser mais esperto que a presa é ótimo para continuar a ser um grande predador. Mas a capacidade de adaptação às mudanças ambientais era o que importava para a sobrevivência dos dinossauros. E durante a época do Utahraptor, o ambiente passava por mudanças drásticas. Nos próximos vários milhões de anos, a Terra continuou a esfriar e as estações se tornaram mais rígidas. As plantas se diversificaram para se adaptar à mudança das estações. Os herbívoros vagavam à procura de alimentação adequada. E o Utahraptor adaptou suas estratégias de caça para tomar proveito. Quando se é um predador e seu ambiente muda, é preciso ajustar os métodos de caça também. Se ele caçava em florestas densas e elas tivessem sido substituídas por pequenos arbustos e campo aberto, então era melhor ele estar preparado para mudar seus métodos de caça. O Utahraptor era um especialista em fazer essas coisas. O Utahraptor encontrou o caminho da migração dos herbívoros, conhecido como Rodovia Cretácea, e esperava escondido por suas presas desavisadas. O Utahraptor era um predador que fazia emboscadas. Em outras palavras, poderíamos dizer que se um Velociraptor era um leopardo, o Utahraptor seria o equivalente a um leão no sentido de que ele esperava pela presa e de repente atacava velozmente para derrubar o animal. Provavelmente, ele não conseguia correr por muito tempo para poder atacar suas presas. O Utahraptor era rápido, mas o clima frio favoreceu espécies ainda mais rápidas e menores. Os raptores seguintes chegariam a apenas 1,20 m de altura. Eles confiavam mais na agilidade e na astúcia do que na força bruta e tornaram o Utahraptor obsoleto. Mas do outro lado do globo, outro assassino estava perfeitamente adaptado ao seu ambiente. Ele era o principal predador de seu território e muitas vezes é chamado de T-Rex do Leste. Há 70 milhões de anos atrás, a Terra estava se resfriando. Calotas polares foram formadas nos polos e os invernos se tornaram mais rigorosos, com temperaturas de até 5 graus Celsius. Essas temperaturas parecem relativamente quentes para os padrões atuais, mas para a vida no período Cretáceo, era muito mais frio do que a temperatura com que os dinossauros estavam habituados. O período Cretáceo foi muito mais frio do que foi o período Jurássico. Isso aconteceu por causa da divisão da Pangeia e depois de Gondwana e Laurásia. O nível do mar subiu e desceu, as correntes de pressão na atmosfera foram alteradas e as correntes oceânicas foram afetadas. A forma de vida mais atingida foi a que habitava em massas de terras menores. As áreas maiores têm uma proteção maior quando se trata de mudanças climáticas. Na América do Norte, o grande alossauro tinha dado lugar a raptores menores. Na costa ocidental da África, na ilha de Madagascar, um alossauro menor se tornou o maior assassino de seu tempo. Conhecido como T-Rex do Leste, seu nome era Majungasauro. O nome Majungasauro é derivado da expressão Majunga, que é um distrito de Madagascar, onde encontraram o dinossauro, e Tolos, que significa cúpula em latim.
Esse dinossauro assustador surgiu há 70 milhões de anos e viveu até o final do período Cretáceo, quando todos os dinossauros foram extintos, cerca de 65 milhões de anos atrás. Seus restos só são encontrados na ilha de Madagascar, mas aparentes seus na América do Sul. Isso prova que, em algum momento, África, Madagascar, Índia e América do Sul estavam unidas no supercontinente da Pangeia. O Majungasauro pertencia a uma família de dinossauros chamados de Abelisaurus. Esta família de dinossauros possuía várias características em comum. Os abelissauros são um grupo de dinossauros carnívoros descendentes de criaturas semelhantes ao ceratossauro do período Jurássico. O abelissauro tinha o rosto relativamente curto, focinhos espessos e braços muito curtos e também estranhos, com antebraços tão encolhidos que pareciam até pulsos de seres humanos. O abelissauro era um predador secundário de tamanho mediano que vivia nos continentes do sul. Mas no final do Cretáceo, quando os alossauros finalmente morreram, os abelissauros dominaram a região. Se nós vivêssemos na América do Sul, na África, na Índia ou em Madagascar, nosso maior temor seria o abelissauro. As primeiras descrições afirmam que era uma criatura que só a mãe poderia amar. Era um dinossauro feio com a cabeça rugosa. Os ossos nasais eram cobertos de pequenos caroços e o crânio possuía calombos. Era um dinossauro muito feio, mas muito interessante para os paleontólogos. Além do rosto assustador, o Majungasauro possuía um chifre que saía do meio de sua testa. Ironicamente, esta haste ameaçadora teria uma importante função social. Quando os primeiros crânios de Majungasauro foram encontrados, logo foi notada essa coisa complicada e saliente saindo do topo da cabeça desses animais. Vimos muitos tipos diferentes de dinossauros, incluindo os predadores como o ceratossauro e o alossauro, e mesmo alguns espécimes de tiranossauro com vários tipos de estrutura em forma de chifre, como saliências em suas cabeças. A maioria dos dinossauros terópodes que possuía essas estruturas na cabeça usavam esse chifre como identificação do animal. Assim, os possíveis rivais masculinos podiam identificar que havia outro macho interessado na fêmea deles ou em qualquer outra coisa que eles tivessem. Ou eles podiam servir para indicar à fêmea que ela tinha a idade certa e ele estava interessado. A aparência assustadora do Majungasauro também pode ter sido uma espécie de aberração da natureza. Sempre que há uma população de animais isolados em uma área pequena, pode existir endogamia entre os membros daquela família. Depois de longos períodos e inúmeras gerações, observamos mutações causadas pela endogamia. No caso do Majungasauro, foram encontrados tão poucos esqueletos que não podemos determinar qual era a aparência normal dessa espécie em particular. Mas podemos deduzir que, por viver em uma ilha e estar separado de outros dinossauros semelhantes, seu rosto pode ter sido resultado dessas mutações. O Majungasauro era pequeno em comparação com outros dinossauros do período Jurássico, mas ainda assim era avantajado. Ele tinha quase 3 metros de altura, 8,5 metros de comprimento e pesava 1 tonelada. Na pequena ilha de Madagascar, ele certamente era o maior predador. A estrutura da mandíbula o tornava um assassino poderoso. O Majungasauro tinha um crânio muito interessante. Ele era curto e bem alto, e os ossos do crânio eram interligados. Isso é importante porque sabemos que a maioria dos terópodes, dos dinossauros carnívoros, tinha crânios cinéticos que se moviam quando se alimentavam, para evitar que os dentes e os ossos do crânio se quebrassem. As mandíbulas também se expandiam quando eles abriam a boca. Mas o Majungasauro não tinha essa capacidade. Ele tinha um crânio sólido e pouco ou nenhum movimento. A principal arma do Majungasauro era sua mordida poderosa. Ele tinha um crânio curto, mas muito forte, e seu pescoço também era robusto.
Se ele pegasse um animal e o mordesse, ele deixaria um ferimento horrível. Sua cabeça era como a dos bulldogs. Era perfeitamente projetada para morder e esmagar. Seus dentes também possuíam muito mais pressão do que em outros dinossauros predadores. Eles tinham a forma de lâminas, mas não quebravam facilmente. Seus dentes eram sua principal arma. Sua segunda arma eram as garras que tinham nos pés. Eles usavam os pés da mesma forma que as aves modernas. Observem uma águia. Ela consegue agarrar a presa com o pé. O majungassauro podia fazer a mesma coisa. Ele usava as garras para segurar a presa e os dentes afiados para arrancar pedaços. Por 9 milhões de anos, o majungassauro dominou Madagascar. Mas à medida que a temperatura continuava a cair no mundo todo, ele não foi rápido nem esperto o bastante para sobreviver. O inverno se tornou mais rigoroso do que nunca, e no verão as secas eram devastadoras. Novas espécies de plantas se desenvolveram, e estes herbívoros foram mais inteligentes e adaptáveis, e conseguiram sobreviver em uma grande variedade de temperatura. Novamente, os carnívoros tinham de se adaptar para sobreviver. No Canadá, onde os invernos eram frios e escuros e os verões eram desesperadamente áridos, um parente mais rápido e selvagem do T-Rex estava em ascensão. E ele era inteligente o suficiente para caçar em grupo. $76 milhões de anos atrás, um parente do Tiranossauro Rex vagou pela América do Norte. Ele era menor, mais rápido, possuía um crânio mais estreito e os seus olhos ficavam mais para os lados. Mas ele era tão mortal quanto o T-Rex. Ele era o Albertossauro. O nome Albertossauro vem de Alberta, no Canadá, onde algum desses monstros foram descobertos. Mas ele viveu a oeste da América do Norte, do extremo norte do Alasca ao extremo sul do Texas. Ele surgiu 76 milhões de anos atrás e morreu com os outros dinossauros no final do Cretáceo. Ele era grande, caçador e muito ágil, e durante um período de tempo ele foi muito temido. O Albertossauro era um temível predador. Ele faz parte da família de dinossauros tiranos. Seus dentes poderosos esmagavam carne e quebravam ossos. Um conjunto de garras arrancava grandes pedaços de carne e ele tinha um corpo que se movia muito velozmente. Entre os tiranossauros, o Albertossauro estava entre os mais rápidos. Então o Tiranossauro Rex seria uma caminhonete e o Albertossauro seria um carro esportivo. Eles tinham o mesmo formato, mas o Albertossauro era mais liso, elegante e mais rápido quando chegava à idade adulta. Com uma cabeça enorme, garras poderosas e dentes alongados, é fácil confundir este dinossauro com seu parente, o Tiranossauro Rex. Mas o Albertossauro precedeu seu primo por quase 10 milhões de anos. O Albertossauro é um tiranossauro mais primitivo, então os cientistas podem diferenciá-los sem qualquer dificuldade. Mas para uma pessoa comum, só de ver esses animais não é possível distingui-los apenas por seu tamanho. Um Tiranossauro Rex pode medir 12, 13 metros de comprimento. E o Albertossauro geralmente mede 9, 10 metros de comprimento. Mas se um Albertossauro nos persegue, não nos importaríamos se era um Tiranossauro Rex ou não. O Albertossauro media 3 metros de altura até o quadril e pesava 3 toneladas. Na América do Norte, ele foi um dos maiores assassinos de todos os tempos. Mas ele não era só grande. Este perigoso dinossauro era rápido, um bom rastreador e inteligente o bastante para executar estratégias básicas.
Quando olhamos para um animal como o Albertossauro, vemos uma máquina sensorial, um conjunto de estruturas cerebrais que lhe permitia enxergar muito bem, ter o olfato bem aguçado e ter uma audição muito bem definida. Era um carnívoro bípede, muito rápido. Em comparação com o Tiranossauro Rex, seus braços eram maiores, eram quase do mesmo comprimento que os braços do T-Rex, mas em uma criatura bem menor. Então, nós podemos supor que os braços eram mais importantes para eles, ou pelo menos pareciam maiores em comparação. As armas do Albertossauro estão à frente, a sua cabeça e os seus dentes. Os dentes eram sua principal arma. Era como ele se defendia e como atacava outros animais. Então, em uma luta, ele iria encarar o atacante, morder a cabeça dele com aqueles dentes enormes e arrancar um pedaço do outro animal. Seus dentes são curvos e apontam para trás. Também se parecem com lâminas e têm as bordas serrilhadas. Seria incrível ver um animal de 3 toneladas que se deslocava a 50 quilômetros por hora. Mas o mais terrível era que ele caçava em bandos. Temos 12 esqueletos em bom estado no sul de Alberta. Além disso, temos um leito ósseo em que Barnum Brown trabalhou em 1910 com partes de 23 esqueletos de Albertossauro, de animais de 2 a 25 anos de idade. Existem adultos, jovens, adolescentes e filhotes que foram encontrados todos juntos ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Isso sugere que eles agiam como grupos familiares. Portanto, eles podiam não ser predadores muito poderosos, mas eram um bando de caçadores muito poderosos. Fósseis de tamanhos variados foram encontrados juntos com o que indica que os Albertossauros formavam verdadeiras unidades familiares. Isso aumentava a segurança dos jovens e ajudou o Albertossauro a se espalhar pela América do Norte. Mas até esses dinossauros bem adaptados eram vulneráveis às mudanças climáticas. No fim do período Cretáceo, as temperaturas começaram a subir inexplicavelmente. Uma mudança dramática no clima foi se tornando evidente no final do Cretáceo. Evidências fósseis de animais de sangue frio e plantas que não toleram o frio muito bem foram encontradas nas regiões polares. Por que a Terra começou a aquecer após um período de arrefecimento ainda é um mistério. Uma hipótese interessante envolve os grandes volumes de água que um dia cobriram grande parte da Terra. Em vez de absorver o calor, a água pode ter irradiado o calor de volta para a atmosfera, causando um efeito estufa. Seja qual for o caso, essas alterações foram difíceis para alguns dos dinossauros, especialmente os do norte. Temperaturas mais frias e estações do ano mais rigorosas fizeram com que os dinossauros diminuíssem de tamanho. O aumento da temperatura poderia inverter essa tendência, abrindo espaço para um dos mais ferozes predadores que o mundo já viu. As temperaturas subiram no final do período Cretáceo, criando folhagens cada vez maiores, capazes de alimentar herbívoros maiores. Estes herbívoros gigantes, como o Tricerátops, também desenvolveram chifres de proteção. Isto fez com que os carnívoros também desenvolvessem novas armas. O resultado foi um predador cujo nome é temido até hoje. Ele é conhecido como o rei dos dinossauros. O Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex é, sem dúvida, o maior e o pior predador que já vagou pela América do Norte e possivelmente pelo mundo. Eles surgiram no fim do período Cretáceo, há cerca de 68 milhões de anos, e viveram até a extinção dos dinossauros cerca de 3 milhões de anos depois. Eles habitaram em Montana, Wyoming, Colorado, Novo México, Dakota do Sul, Canadá e até no extremo sul do Texas. O T-Rex ficou conhecido como o maior predador da América do Norte. Ele pesava até 7 toneladas, tinha 5 metros de altura e 13 de comprimento. Não há nenhum animal vivo hoje que tenha a força do Tiranossauro Rex. O que poderia ter a força desse monstro?
Não sei, um morteiro? Eu não sei, eu só sei que era um animal tão forte que nada poderia escapar dele, se ele decidisse que queria comer. E ele comia com dentes do tamanho de bananas, projetados para cortar através da carne e quebrar os ossos. Seus dentes eram gigantescos, eram muito espessos, não eram feitos para cortar, e sim para esmagar. Eles furavam através da carne, quebravam ossos e estavam presos por raízes muito profundas. O dente de um dinossauro é uma boa indicação de sua dieta. Há outros modos de se determinar o que os animais comiam que não tem nada a ver com seus dentes. Pode ser através de suas fezes fossilizadas. Elas são chamadas de cropólitos. E sim, até isso pode ser fossilizado. Se as cortarmos e as analisarmos em um microscópio, podemos ver os restos daquilo que o dinossauro comeu. Então, ao olhar para os dentes e para as fezes, temos uma ideia do que acontecia no meio dessa ação. Seus dentes eram enormes, mas seus braços eram pequenos, do tamanho dos braços humanos. Mas embora fossem pequenos, os braços eram funcionais. As pessoas sempre falam e se perguntam por que será que eles tinham braços tão franzinos? Sim, os braços deles eram pequenos, pouco maiores do que os meus, mas muito musculosos. Eles possuíam garras nas mãos que eram enormes e poderiam servir como anzóis de carne e talvez até para estabilizar a presa. Além de seu enorme tamanho, outra característica distinguia o Tiranossauro Rex dos outros carnívoros: a visão binocular. Ele tinha visão com foco dianteiro. Ele podia focalizar e saber onde atacar. O T-Rex tinha um bom campo visual, o que significa que ele tinha ampla visão binocular. Então, o que vemos no cérebro do T-Rex é que ele tinha essa estrutura para poder processar essa informação visual. Grande parte do cérebro do T-Rex era usada para a visão. Em termos de inteligência, ele provavelmente não era mais inteligente do que um gato doméstico. Quando o dinossauro enfrentou a extinção em massa no fim do período Cretáceo, possivelmente pelo impacto de um asteroide, nem esse animal monstruoso conseguiu se adaptar e sobreviver. A extinção dos dinossauros foi uma mudança dramática na saga evolutiva que começara com os primeiros dias de vida na Terra. A natureza atacava constantemente contra seus habitantes, erguendo barricadas evolutivas a todo momento. A raça humana é a primeira a enfrentar estes desafios com um cérebro altamente desenvolvido. E essa é sua maior esperança de sobrevivência. Embora algumas das mudanças climáticas que ocorreram possam ter levado centenas, milhares e até milhões de anos, é apenas um piscar de olhos se considerarmos a evolução. Leva-se centenas, se não milhares de gerações para se adaptar a um clima especial. As pessoas olham para os animais do Ártico e se perguntam por que eles não podem se adaptar ao aquecimento. Mas não se trata apenas de lidar com calor. Há outras questões como o metabolismo, a reprodução, a alimentação e até mesmo a respiração. Quando esquenta ou esfria, as pessoas têm a capacidade de alterar os ambientes em que vivem. Mas os animais não têm essa conveniência. Não havia termostato na era em que os dinossauros viviam. A capacidade de utilizar ferramentas ajudou a raça humana a resistir à Era do Gelo e ao grande aquecimento que se seguiu. Mas é certo que a natureza ainda não parou de lançar desafios para sua sobrevivência. E os humanos são a primeira espécie do planeta a interferir em seu ambiente, tanto quanto o ambiente interfere na vida dele. Se isto é uma vantagem, teremos de esperar para ver.